Olá, estamos aqui mais uma vez. Já estudamos sobre a lição 1 e 2, que fala sobre como Deus nos ama e quanto precisamos de Jesus. Na lição 3, nós vamos aprender sobre o arrependimento. Arrependa-se de coração. Para o Conquistando a Atenção, nós vamos precisar de algumas frutas. Pode ser fruta de plástico, você precisa de uma qualidade de fruta, a chave de um carro e também notinhas de dinheirinho, aqueles dinheiros para ilustração. Você vai colocar de maneira que fiquem escondidos, não expostos. Deixe guardados, tipo numa caixa, né? Tire primeiro a fruta e aí você pergunta: quem gostaria de ganhar essa fruta? Quem quer essa fruta? Aí as crianças vão levantar a mão, você anota o nome, deixa a fruta lá. E depois você faz a mesma coisa com a chave do carro. Quem gostaria de ganhar um carro? E aí anota o nome daqueles juvenis. Depois pega a notinha, né, do dinheiro. Quem gostaria de ganhar esse valor de dinheiro? E aí então, quando terminar, todo mundo você já anotou, aí você vai chamar aquelas pessoas que quiseram a fruta. Entregue a fruta de plástico ou uma fruta impressa. Entregue para ele recortada aquela frutinha. Também faça igual com o carro. Pode comprar alguns carrinhos de plástico ou então a figura de um carro e entregue para aqueles que quiseram o carro. Com o dinheiro, faça a mesma coisa. Pode entregar a cópia para cada um daqueles que quiseram o dinheiro. E espere. Eles vão dizer: ah, mas eu pensei que era de verdade. Isso aqui não vale nada porque não é de verdade. É só uma imitação, né? Então você explique para eles: bom, vocês escolheram, mas eu não garanti para vocês que era verdadeiro ou não. Vocês escolheram e eu dei. Ah, mas a senhora mostrou a chave do carro. A chave do carro é de verdade. A fruta também é de verdade. Tá, mas na hora de eu te entregar, eu te entreguei esse e você aceitou. Então, na lição de hoje, nós vamos aprender sobre uma mentira misturada com um pouco de verdade. Assim como vocês viram, que a fruta que eu apresentei era verdadeira, mas vocês receberam uma falsa. A chave do carro era verdadeira, mas vocês receberam um carrinho que não é de brinquedo. E assim nós vamos aprender sobre a lição de hoje, o como é o falso misturado com a mentira, aliás, o verdadeiro misturado com a mentira. Como é que nós podemos lidar com isso, identificar isso? Agora, no apresentando a lição, você já estudou aqui no manual, né, sobre a lição, já sabe que você vai precisar. De antemão, você já deixa preparada, que aqui no manual tem a sugestão, de você preparar algumas armadilhas com barbante, tá vendo? Espalha pela sala, em alguns lugares assim, e quando eles chegarem, você diga que não é para mexer naquelas armadilhas. Dentro você vai colocar esses cartões aqui, ó. Esses cartões têm algumas perguntas e as respostas estão dentro dessas armadilhas que você vai montar. O barbante com um nó. E aí cada criança que vai ser chamada, ela vai lá, pega o cartão, lê. Se ela não souber a resposta, então você vai puxar e ele vai ficar preso para você poder explicar a lição. E nós aqui falamos sobre quando eles lá receberam, vocês receberam a fruta, o carrinho e os dinheirinhos, mas vocês reclamaram porque não eram verdadeiros, né? E nessa lição, nós vamos ver como o inimigo, ele arma ciladas para a nossa vida,
para nos enganar, assim como ele fez no passado com Adão e Eva, misturando a mentira com a verdade. Então, para todas as verdades da Bíblia, Satanás tem uma mentira para enganar. E nessa lição, nós vamos aprender isso, como é que nós podemos nos livrar das armadilhas de Satanás. Tem dois personagens nessa lição que eles ilustram muito bem sobre o arrependimento. O que é o arrependimento falso e o que é o arrependimento verdadeiro. O primeiro deles é Judas, né? Aí você vai relatar a história de Judas, como ocorreu, ele conviveu com Jesus, mesmo assim, ele traiu Jesus por dinheiro. E Judas, ele teve um arrependimento, mas o arrependimento dele foi falso ou foi verdadeiro? Judas se arrependeu porque ele teve medo do pecado. Que tipo de arrependimento é esse? Aí deixa que eles respondam, esse é falso, né? E o outro personagem também era um discípulo que ele conviveu com Jesus e ele também traiu Jesus. Mas ele se arrependeu, era Pedro. Aí você vai relatar a trajetória de Pedro e o arrependimento dele, como ele se arrependeu. Então, o que nos mostra isso? O arrependimento de Judas e o arrependimento de Pedro. O arrependimento de Judas foi porque ele teve medo da consequência do que iria acontecer. Enquanto ele estava lá traindo Jesus, recebeu dinheiro, ele saiu todo feliz com todo aquele dinheiro. Satanás estava alimentando isso nele. Mas quando ele viu o que ele tinha feito, quando ele sentiu que ele tinha errado mesmo, ele ficou muito mal. E ele começou a ter medo da consequência do que ele faria. Ele não se voltou, ele poderia ter se voltado, se ajoelhado perante Deus e com um arrependimento verdadeiro. Mas ele não fez isso. Ele tinha medo, ele não queria se expor e o seu arrependimento levou ele a um ato de tirar a própria vida. Esse é o arrependimento falso. E tem muitas pessoas na igreja, né? Você vai imprimir, você pode imprimir em papel grosso essa ilustração da igreja e mostrar que existem muitas pessoas na igreja que fazem coisas erradas, mas não se arrependem e estão ali, né? Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de arrependimento. Já Pedro, ele reconheceu a sua falha, reconheceu que errou e se arrependeu profundamente. Ele chorou pelo seu pecado e ele se arrependeu. A Bíblia também nos fala sobre uma outra pessoa que teve um arrependimento muito profundo. Foi o rei Davi. Conte a trajetória de Davi, o que aconteceu com a mulher de Urias. E então, como foi o arrependimento dele, né? Ele se arrependeu, deixou o seu pecado e aí então ele fez aquela oração linda, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então esses dois, Pedro e Davi, nós podemos notar a grandeza do arrependimento. Primeiro ele reconhece que errou. E agora ele reconhece a necessidade de ajuda de Jesus. Ele entende o quanto Deus o ama e ele aceita essa ajuda de Jesus. Ele precisa dessa ajuda de Jesus. E esses dois arrependimentos nos mostram a necessidade que temos de reconhecer. Primeiro, nós temos que reconhecer que erramos, aceitar o auxílio de Jesus
depois abandonar o pecado, entender que ele é ofensivo e pelo pecado, sem o arrependimento, nós perdemos o céu. Então nós precisamos reconhecer que precisamos de Jesus, precisamos reconhecer os nossos erros, deixar o pecado e agora nós vamos a Jesus. É assim que nós vamos conseguir nos livrar das armadilhas do inimigo. Aí você já terminou de expor a lição e durante a lição você vai distribuindo as perguntas já para os seus alunos, para que eles fixem bem a lição e entendam sobre o verdadeiro arrependimento. E agora você vai relembrar com eles, lembrando que no início que eles entram é a senha deles, o verso da lição, né? E ali, ó, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, sabe? Atos 3,19. Então, você vai explorar com eles esse verso, assim como você quer que, por exemplo, seja cancelado uma dívida que você pagou, e aí você quer sanar aquela dívida, então você quer que seja cancelado. Assim, também Deus quer apagar o seu pecado, escrever perdão do lado do seu nome. Depois disso, você vai orar com eles, cantar o hino para encerrar a lição. Agora você vai voltar com memorizando, explorar o verso com eles novamente, até que eles entendam por partes, arrependam-se. O que é arrependimento? E você vai destrinchando o verso com eles de acordo com o que eles aprenderam na lição, né? Voltar para Deus, o que é isso? Fazer uma nova entrega, porque é aquele caso, você está lá na igreja, né? Com aquelas pessoas, lembram da igrejinha? Você está lá na igreja, só que você não está no coração de Deus, porque não está verdadeiramente conectado com Deus. Então, esse verso ele precisa ser bem distribuído para que o seu pecado seja apagado e seja escrito perdão diante do seu nome. Agora, no aplicando, você vai falar sobre as armadilhas que foram montadas dentro da sala. Vocês viram? Você não conseguiu responder, você caiu na armadilha. Como é que nós podemos cair nas armadilhas de Satanás? Quando nós deixamos de estudar a palavra de Deus, de vigiar, então nós somos sujeitos a cair nas armadilhas que Satanás prepara. Porque para cada mentira, lembre-se bem, para cada verdade que existe na Bíblia, Satanás prepara uma mentira. Tudo que ele faz é com se. Ah, mas se fosse assim. Ah, mas. Então, foi assim que ele agiu com nossos primeiros pais. Nós precisamos ficar atentos para não ser enganados e cair nas armadilhas de Satanás. Para nos livrar das armadilhas, nós precisamos estudar a palavra de Deus e estar em constante oração.